Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso. Segunda-feira, dia 24 de abril de 2023, é dia de Brasileirão Série A, segunda rodada, o término da rodada. Tivemos jogos sábado, domingo e nesta segunda-feira, fechando, tivemos o encontro das SAFs. Grupo City contra o Dextor, né? Lá, Bahia contra Botafogo. As SAFs se enfrentando. Bahia jogando em casa, pegou o Botafogo. Botafogo que venceu a primeira partida contra o São Paulo em casa. E o Bahia que perdeu a primeira partida. Perdeu na primeira rodada do Campeonato Brasileiro e perdeu para o Bragantino fora de casa de 2-1. E o Bahia volta a perder. Bahia perde mais uma vez. Placar do jogo, Bahia 1, Botafogo 2. O jogo foi bom? Eu sinceramente não achei o jogo muito bom. Achei um jogo animado, muito corrido, muito disputado no primeiro tempo. A gente vai falar mais, mas eu não achei o jogo ruim, tá? Vamos lá. O jogo não foi ruim, mas eu não achei o jogo muito bom. O jogo teve momentos muito ruins, muito chatos de dar sono. Teve momentos bem animados, né? De correria, de erros de ambas as partes, mas muito no primeiro tempo. No segundo tempo, vamos ser bem sinceros, acabou acontecendo um ou outro lance e o gol. Essa é a verdade. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso, não muito, que não precisa se estender muito, mas a gente vai falar sobre isso, sobre Bahia 1, Botafogo 2 e a classificação. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Bahia, bora Bahia, minha porreta, a moleque! E para você, meu amigo torcedor do Botafogo, alô Souza Júnior, tá feliz de orelha, hein, moleque? Aí, coladão no Fluminense, os únicos dois times do brasileiro invicto. Ih, rapaz, lá no trabalho ele vai falar pra cacete. E aí, chefão? E aí? Segue, já sei que ele vai falar. Vai chegar lá já rindo de orelha. Então, é sobre esse jogo que a gente vai falar. Então, peço a vocês, meus amigos torcedores do Bahia, do Botafogo, eu peço que vocês curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá do seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver no lives, e você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração, cifrão que está do lado, compartilhar, beleza? Então vamos logo lá para a classificação. Segunda rodada, só temos dois times com duas vitórias. Fluminense e Botafogo. Tá? E o Bahia está na 18ª colocação, na zona de rebaixamento, apenas na frente de Curitiba e América Mineiro por causa do saldo de gols. O saldo de gols do Curitiba é -6, do América Mineiro é -6. E do Bahia é -2. Quem está na frente do Bahia é o Santos, que está ali com 1 ponto em 2 jogos. Mas temos 2 times que ganharam as 2 partidas e 3 times que perderam as 3. Bahia, Curitiba e América Mineiro. E temos aí, né, alguns campeonatos à parte. Temos alguns campeonatos à parte dentro do Brasileirão. E temos o campeonato das SAFs. Vamos colocar aí dentro dessas SAFs, eu vou colocar o Bragantino também dentro dessa SAF aí.
Então temos Bahia, Bragantino, Cruzeiro, Vasco da Gama, e quem é o outro? É Bahia, Cruzeiro, Vasco da Gama, Botafogo e Bragantino. Então vamos colocar esses 5 times SAFs. SAFs mesmo, Botafogo, Bahia, Cruzeiro e Vasco. E o Bragantino eu estou colocando por causa dessa parceria com a Red Bull aí, entendeu? Então eu estou colocando até o Bragantino. Então, nesse campeonato das SAFs, o Botafogo é o líder, o Vasco é o segundo colocado, o Bragantino é o terceiro colocado, o Cruzeiro é o quarto colocado e o Bahia é o lanterna nessa disputa das SAFs. Não começou bem. Foi campeão baiano, legal, mas também vamos deixar o campeonato baiano para lá. Copa do Nordeste foi vergonhoso e começa mal o Campeonato Brasileiro. Isso tem um nome e todo mundo sabe. Erro de planejamento. Se tivessem planejado o Bahia para fazer um time para permanecer na Série A, talvez pudesse estar começando o Campeonato Brasileiro diferente. Talvez tivesse tido um melhor desempenho na Copa do Nordeste. Ainda dá para recuperar, é óbvio, só estamos na segunda rodada. Mas tem que começar a olhar com outro critério aí os donos do Bahia, né? Tem jogadores aí que contrataram, na janela do meio do ano serão obrigados a contratar, exatamente igual aconteceu com o Botafogo. O Botafogo foi pelo caminho que o Bahia foi, quebrou a cara. No meio do ano o Botafogo teve que montar um time. É o que vai ter que acontecer com o Bahia. A gente espera que dê certo também com o Bahia e que o Bahia vai perder todas? Não, o Bahia vai ganhar. O time do Bahia é igual a pelo menos 6, 7 times que estão aí no Campeonato Brasileiro. Então dá para se recuperar. Mas que começa mal e já dá um arrepio na coluna do torcedor do Bahia, isso é óbvio que dá. Então tá aí a classificação e agora vamos pro jogo. Cara, como eu falei, o jogo primeiro tempo. 2 times com formatações diferentes. O Bahia, um formato ali com 3 zagueiros, né? Tendo um volante fazendo como... falar em volante. Amigo torcedor do Bahia, se o Rezende jogasse o que ele peita os adversários, o que ele encara os adversários, o que ele faz cara feia, o que ele vai lá pra cima pra discutir. Se ele jogasse o que ele peita os adversários, ele estaria no Real Madrid, irmão. Alguém tem que falar pra ele jogar bola. Ele quer peitar os outros. Pra peitar os outros, ele é um dos melhores. Agora, pra jogar, irmão, ele ajuda em quê? Mas eu não sou o treinador. Então, joga em formatos diferentes. O Bahia vai ali com a linha defensiva de 5-4-1, né? Você tendo o Cauli por um lado de armação, o Ademir de velocidade por outro, com o Jacaré fazendo ali um ala. E por sinal, já vou até adiantar. Vocês viram no final do jogo quem é que assumiu a responsabilidade? Foi o Jacaré. Que muitos torcedores do Bahia, um mês atrás, quando teve um rolo lá, falaram que o Bahia, na época do carnaval, o Jacaré tá no carnaval, tem que mandar embora o caralho pra coisa e tal. Mas foi o Jacaré, no final do jogo, que estava chamando a responsabilidade, irmão. Era ele. Era ele que estava chamando a responsabilidade. Aí você tem ali
Cauli por um lado na armação, o Azevedo também fazendo um pouco essa armação, o Iago marcando um pouquinho mais, com o Ademir puxando a velocidade, e o Everaldo. Amigo torcedor do Bahia, você sabe quem é o centroavante do Botafogo? É o Tiquinho. Você vê como é que você viu o que o Tiquinho faz em campo? O Tiquinho participa, ele ajuda, ele se movimenta, ele facilita para o meio de campo, ele facilita para os companheiros que jogam pelos lados. Ele não fez gol, mas ele deu 2 assistências, ele participou dos 2 gols. É diferente. É diferente. Deu para perceber nitidamente a diferença. Ih, rapaz, de um para o outro aqui. Deu para perceber como é diferente? Então, cara, times com formatação diferente. O Botafogo jogando num 4-2-3-1, né? Com o Júnior Santos por um lado, Vitor Sá por outro, com o Tiquinho na frente ali, com o Eduardo mais na armação. Não fez uma grande partida o Eduardo, mas ali o Danilo ajudou na marcação, o Lucas Fernandes tentou apoiar um pouco, mas o Júnior Santos fez uma grande partida, estava muito bem ali. O sistema defensivo do Botafogo é bem sólido, tomou poucos gols. Time por time, eu não vejo uma diferença muito grande entre Botafogo e Bahia. O time do Botafogo é mais preparado, é mais estruturado, tá há mais tempo junto, tá? Mas o que tem diferença são algumas peças. Como eu já falei, o goleiro do Botafogo é um monstro, garra muito. O centroavante do Botafogo é muito bom. Você tem jogadores pelo lado do campo também com qualidade, mas o Bahia também tem. Só que o Bahia é coletivamente melhor, o Botafogo é coletivamente melhor do que o Bahia. Isso eu não estou falando que o time do Bahia é ruim. Estou fazendo uma comparação com o Botafogo. O coletivo do Bahia é melhor. E tem um outro detalhe. O banco de reservas do Botafogo é melhor que o banco de reservas do Bahia. O banco de reservas do Botafogo dá mais opções. Você tem um Tietê que está no banco. Você tem ali um Tietê que está no banco. Você tem aqui, deixa eu pegar aqui só para pegar o Luiz Henrique, que é um bom jogador, o Marlon Freitas, que é um bom jogador, o menino que entrou, deixa eu pegar aqui o nome dele, o Segovia, o garoto baixinho, é bom jogador, lembra até muito o Biel. Aí você pega o banco de reservas do Bahia, tem bons jogadores, mas não tem nenhum jogador assim que vai falar, pô, esse pode mudar muito a configuração do jogo. Esse Kaique, Manchester City, meu irmão, o Kaique, eu falei aqui, a torcida do Bahia foi contra mim. Foi contra mim. Falei, meu irmão, esse Kaique é igual o TikTok, né? É curtinho, você faz uma gracinha, depois ele some. É a mesma coisa. Ele entra, faz uma gracinha, depois some. Todo mundo sabia. A torcida do Bahia se enganou com esses caras, porque veio do Grupo City. O Grupo City não erra. Isso aí é dinheiro jogado fora. Ele tem qualidade? Ele tem qualidade, mas ele tem que ter vontade de jogar. Se ele tiver a metade da vontade que o Jacaré tem, já vai ajudar. Ele tem que ter vontade. A habilidade ele até tem, pelo menos parece. Então, cara, times com características diferentes. No primeiro tempo, cara, o Bahia encontrou dificuldade sim para entrar no sistema defensivo do Botafogo. O Botafogo também encontrou um pouco de dificuldade, mas o Bahia criou mais oportunidades. O Bahia teve mais chances. Ou seja, no primeiro tempo, o Bahia, na minha concepção, durante os 45 minutos, o Bahia foi melhor do que o Botafogo, boa parte. O Bahia não abriu o placar por falta de pontaria, por incapacidade técnica, muitas vezes de domínio de bola.
Irmão, domínio de bola é tudo no futebol. Domínio de bola é tudo no futebol. Se você não domina direito a bola, irmão, você atrapalha tudo. E a gente viu alguns jogadores dominando a bola pessimamente, destruindo a bola, né? A bola ficava até triste. Então, no primeiro tempo, foi um jogo muito movimentado, com alguns erros, mas com muitos acertos de velocidade, principalmente por parte do Bahia. O Botafogo tinha velocidade muito ali com o Júnior Santos, né? Com o Júnior Santos. E o Bahia conseguia botar uma velocidade com o Cauli, que fez um grande primeiro tempo, com o Ademir botando velocidade, criando boas situações, mas pecando no penúltimo e no último passe. O Bahia poderia ter aberto o placar. Não abriu o placar, mas criou. Então, o Bahia estava de igual para igual com o Botafogo. O Botafogo um pouco mais cadenciado e o Bahia propondo mais. Às vezes trocava ali, né? O Bahia ficava com a bola e o Botafogo mais reativo. De vez em quando, ao contrário, até que numa jogada ali do Tiquinho com o Júnior Santos, numa pedalada, num passe, numa pedalada, ele faz um golaço e abre o placar para o Botafogo, fazendo o Botafogo 1-0, isso mais ou menos aos 30 minutos do primeiro tempo. A partir daí, o Bahia, que já estava indo para frente, o Bahia não estava jogando atrás, o Bahia estava indo para frente, até criando, como eu falei, criou até mais do que o Botafogo, mas não fez o gol, acabou tomando, quem não faz leva. O Bahia foi para dentro, tentou, lutou, deu uma bafa e conseguiu um empate com o Vitor Jacaré, com o Jacaré. Acabou fazendo o gol lá de uma bola virada do lado esquerdo para o lado direito, onde ele pega sozinho, dá um come. O jogador do Botafogo passa igual uma vaca, ele vai, chuta e faz o empate. E um outro detalhe, o torcedor do Bahia estava vaiando o ala do Bahia, o Chaves, por causa do lance do gol do Botafogo, que na minha interpretação foi muito mais uma qualidade do atacante do que um erro do defensor. E é o mesmo Chaves que dá o passe para o empate. Tem que ter paciência, tem que ter paciência. E empata o jogo 1-1 no primeiro tempo, onde foi um jogo bem corrido, bem disputado, dinâmico. E eu achei o Bahia um pouco melhor, o Bahia mais agressivo. Tá? Achei o Bahia mais agressivo. Bom, vai para o segundo tempo. Os dois times deixaram o futebol no vestiário. Que jogo chato. Chato. Os dois times andando em campo. Acabou a velocidade. Alguns jogadores sumiram. O Cauli foi um que sumiu. O Ademir também sumiu. Pelo Botafogo, os jogadores também foram sumindo. Ou seja, a impressão que dá é que os dois times entraram no segundo tempo querendo empatar. Pode acabar o jogo, que o empate tá maneiro pra gente. Um jogo chato. Aí os times começam a fazer mudanças, né? Vai fazendo uma mudança, o Biel estava no banco, entra, o Botafogo vai colocando outros jogadores. Aí muda, porque na minha opinião, as substituições do Botafogo surtiram mais efeito do que as substituições do Bahia. É o que eu falei no início do vídeo. O banco de reserva do Botafogo dá mais opção. Aí o Bahia desfaz lá os 3 zagueiros para coisa e tal, mas aí já estava 2-1. E quem é que participa do gol? De novo o centroavante do Bahia, com o jogador que entrou, o Tietê, que é muito bom jogador, mas é reserva o time do Botafogo. Mas é muito bom jogador. Num monte de time, o Tietê seria titular, inclusive no Bahia. Iria titular. Isso na minha concepção. E acaba o Botafogo fazendo o 2-1 com o Tietê, lá os mais ou menos 30 minutos, eu acho. 35 minutos, mais ou menos. Foi 35 minutos? Mais ou menos 30 minutos lá do segundo tempo. Acaba fazendo o 2-1. Aí o Bahia vai para dentro, coloca 597 atacantes.
bota Biel, já tinha botado Biel, aí bota lá o Kaique, bota um monte de gente para ver se conseguia fazer uma coisa. Até tentou, o Jacaré assumiu a responsabilidade. O Biel teve uma grande chance, que o goleiro do Botafogo pegou, uma grande chance. O goleiro do Botafogo é um monstro. Uma grande chance, que poderia ter empatado, mas acabou não convertendo, não conseguindo quebrar ali a barreira, que é o goleiro do Botafogo, e o Botafogo leva essa vitória para casa, traz essa vitória aqui para o Rio de Janeiro. Então, no resumo de tudo, tivemos um jogo bem animado no primeiro tempo, um jogo bem chato no segundo tempo, com uma ou duas chances do Bahia, uma ou duas chances do Botafogo, o gol do Botafogo, mas um jogo chato no segundo tempo. Mas aonde prevaleceu? Aonde fez a diferença? O coletivo do Botafogo, o banco de reserva do Botafogo, o centroavante do Botafogo, que é melhor que o do Bahia, isso é indiscutível. Então, cara, o Botafogo foi mais eficiente, porque se você pegar a estatística, o Botafogo chutou menos que o Bahia, mas foi mais eficiente. Quantos chutes a gol o Botafogo deu? 3, 4. Fez 2. O Bahia deu 5 chutes, não fez nenhum. Então a eficiência do Botafogo, junto com o coletivo e o melhor banco de reservas, fizeram o Botafogo ganhar do Bahia de 2-1. Botafogo vai brigar pelo título? Ainda é cedo para falar. Bahia vai brigar contra o rebaixamento? Também ainda é cedo para falar. Mas que os dois times têm expectativas nesse início de campeonato completamente diferente, isso é óbvio que tem. O Botafogo já passou pelo que o Bahia está passando. O Botafogo já sabe o que tem que fazer. O Botafogo errou no início do Campeonato Brasileiro, mas conseguiu acertar. O Bahia parece que não acreditou no que o Botafogo passou. Cometeu o mesmo erro. Tomara que o Bahia consiga consertar a tempo, igual o Botafogo consertou. Então tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!